Olá, queridos, graça e paz, que bom poder estar entrando no seu lar mais uma vez, para juntos fazermos parte desta programação no nosso canal. É muito bom estarmos conosco. Eu quero te pedir para você estar curtindo, compartilhando, alcançando outras vidas, né? Nesse momento, compartilhe esse vídeo que vamos subir, essa programação, mas eu quero deixar alguns recadinhos muito importantes para a tua vida aqui. Nós vamos subir aqui alguns links, né? Está aqui o nosso QR Code, né? Onde nós podemos fazer as nossas doações, nossos dízimos, nossas ofertas, ou então você pode mandar também, fazer o pedido pelo WhatsApp. Nós vamos gerar um boleto, você pode pagar pelo aplicativo bancário ou até mesmo na loteria. Nós temos também aqui, né, o nosso link de pedido de oração. É muito importante estarmos juntinhos, né? Você que está aí passando por um problema, uma dificuldade, quer compartilhar conosco, nós queremos estar orando pela tua vida. Então, querido, está aí o nosso link aí de pedido de oração. É muito importante a gente estar dividindo esse momento, né? Porque a Bíblia diz: chorais com o que chora, alegais com o que se alegra. E também nós temos o link de testemunhos. É muito importante saber o que Deus tem feito por você e pela sua família, querido. É muito importante a gente estar recebendo o teu testemunho aqui, daquilo que Deus tem operado sobre a tua vida. Vamos para a nossa programação, que o Senhor te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Olá, bom dia, paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical. Escola essa qual Deus separou para que a gente pudesse estar aqui. Hoje nós estamos em 4 para podermos debater, conversar, dialogar sobre Provérbios, capítulo de número 23. Mas isso não ficará completo se também não houver participação sua e do seu outro lado. Mas como isso? Quando você se dedica, lendo, conferindo, meditando sobre tudo aquilo que iremos conversar. E eu quero aproveitar esse dia, esse período, para que seja algo gratificante para a tua vida. Que você possa aprender de fato e usar e aplicar tudo aquilo que será aqui ministrado. Mas não poderíamos começar uma escola bíblica dominical sem antes adorarmos ao Senhor. Eu gostaria que você, nesse momento, junto conosco, feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença neste lugar, obrigado pela Tua presença no lar dos Teus filhos, Senhor. Que este dia, Senhor, seja um dia, Senhor, de revelação. Possamos aprender mais da Tua palavra. Possamos, Senhor, compreender, Senhor, nas entrelinhas, tudo aquilo que está escrito, Senhor. Possamos compreender, ó Senhor, na prática, as Tuas palavras, Senhor. Que o Senhor Deus revele, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Que possamos, Senhor, ó Deus, ter nossas mentes renovadas, Senhor. Nossas mentes, Senhor, ó Deus, Senhor, com entendimento puro e genuíno da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, conduza-nos nessa manhã, Senhor. Leva-nos, Senhor, a compreender e assim, Deus, possamos crescer em Tua presença. Muito obrigado por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, hoje eu gostaria de te convidar, antes de começarmos a passar para os nossos irmãos as considerações iniciais, como de praxe, né? Não perca a oportunidade, você que gosta de anotar, esse é o momento. Vai lá, pegue o seu papel, sua caneta. Se você gosta de digitar pelo telefone no bloco de notas, mas não perca a oportunidade de fazer as tuas anotações, porque isso faz você memorizar e isso será útil, quem sabe, para um futuro, você aplicar também em vida de algumas pessoas. Bom, começando com o nosso irmão Daniel, o presbítero Daniel, deixará as considerações iniciais para Provérbios 23. A paz do Senhor, meu querido, a paz do Senhor, minha querida. Que Deus continue te abençoando na tua casa, no teu lar. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. E eu gostaria muito de te pedir que você cada vez mais abra o teu coração e o teu entendimento para aquilo que Deus está falando. Essa semana, meditando sobre essa palavra, e algumas coisas Deus trouxe ao meu coração, que na verdade o entendimento ele só é aberto quando nós nos dedicamos a praticar o conhecimento, a leitura daquilo que Deus quer para a nossa vida.
Então não existe entendimento aberto sem prática do conhecimento de Deus. Então quanto mais você buscar em conhecê-lo, mais entendimento você vai ter sobre quem é Ele, sobre o seu desejo, sobre a sua palavra. Então, que você pratique não só no domingo, enquanto você nos ouve, enquanto você estuda junto conosco. Que você pratique na segunda, pratique na terça, pratique na quarta, na quinta, na sexta, a tempo e a fora de tempo, que você tenha prática na palavra do Senhor. Amém? Carol. Graça e paz, que nessa manhã os vossos corações venham estar abertos para ouvir mais da palavra de Deus. Eu levo muito no meu coração que homens e mulheres pagaram um preço muito grande para que esse livro pudesse estar nas nossas mãos hoje. Esse livro de amor, que traz sabedoria, aprendizado para as nossas vidas. Então que vocês nessa manhã possam estar ouvindo mais sobre a palavra dele, para usufruir, para colocar em prática nas suas vidas. Então vamos juntos aprender um pouco mais da palavra dele. Aleluia. Pastor Alexandre. Louvado seja Deus, graças e paz, queridos. Amém. Em tempo de apostasia, nada mais do que a verdade de Deus para nos levar ao destino que Ele preparou para cada um de nós, não é verdade? Então, vamos mergulhar na palavra do Senhor, aprender com Deus e com certeza, né, o destino de vida, de alegria, de gozo, de paz que Ele tem preparado para nós se cumprirá, amém? Em nome de Jesus, fique conosco, compartilhe com mais 10. Aleluia. Provérbios 23, a gente vai começar fazendo uma leitura sequencial e logo depois a gente vai começar a destrinchar os versículos para os nossos estudos. A versão que eu uso é a NVI e começa dizendo o primeiro versículo: quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. E encoste a faca na sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla, e elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos, e ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada a terra dos órfãos, pois aquele que defende o direito deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara e assim livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que temam sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom fruto para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que encharcam de vinho, nem com os que empanturram-se de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os visitará de trapo. Ouça o seu pai, que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compra a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos.
pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como assaltante, ela fica a tocaia e multiplica entre os homens infiéis. De quem são os ais? E de quem as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como a serpente e envenena como a víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como que se deita ao alto das cordas do mastro. E dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordei, para que possa beber mais outra vez. Esses são os 35 versículos de Provérbios de número 23. A curiosidade, como já foi falado em Provérbios 22, que agora a gente começa a ter versículos mais pareados, com ideias bem centradas e ideias mais explícitas sobre o texto a qual nós estamos lendo. E eu queria dar início nos 2 primeiros versículos que formam uma ideia, que diz assim: quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Esse versículo ele me chama bem a atenção porque ele vai retratando a postura que devemos ter diante de uma autoridade e o refrear as nossas ações quando nós temos desejo de algo. Mas eu quero te levar você a uma compreensão. O versículo fala de autoridade. O versículo ele fala de saber se portar diante de uma autoridade. Isso me veio à memória a forma como nós retratamos ou como nós lidamos com Deus. Eu queria te levar você a pensar nesse momento. Como nós estamos agindo na presença de Deus? Nós damos, de fato é necessário, mas nós damos reverência às pessoas que têm cargo, que têm função, que têm autoridade. Mas muitos de nós não estão dando essa devida atenção e essa devida adoração ao Deus que nos gerou. Preste bem atenção. Como estamos tratando Deus hoje? Nós estamos entrando de qualquer maneira, estamos sentando de qualquer forma. Eu não digo isso no sentido literal da palavra, eu digo no sentido até de adoração. Como nós estamos lidando com Deus? E quando ele diz, encoste a faca na sua própria garganta, nas entrelinhas ele está dizendo, refreia as nossas vontades, refreia o nosso ímpeto, para que a gente não passe vergonha, para que a gente não dê, ou melhor, não se comporte de uma forma escandalosa. Eu queria abrir para os nossos irmãos fazer algum comentário sobre isso. A Bíblia vai dizer, né, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Temer a Deus é o princípio da sabedoria, mas isso me leva também num âmbito, né, de que quando a gente assenta diante dos governadores, a gente tem que entender quem é o importante para a gente, né? Porque às vezes, irmãos, quando nós estamos diante de alguma autoridade, a gente acha que aquela é a maior autoridade que está ali na nossa presença. E isso me levou muito, porque esses 3 versículos me remeteram a Daniel. Quando foi levado para a Babilônia, a Bíblia vai dizer que diante dele havia um grande manjar, um grande banquete. E enquanto os companheiros que estavam com ele, né, não digo Misael, Azarias e Ananias, mas aos outros jovens que foram levados para lá, se empanturraram do banquete, Daniel, tendo o Senhor como o grande centro da sua vida, Daniel preferiu não comer os manjares do rei.
E o maior problema hoje é que, às vezes, a gente, quando se coloca diante de alguém importante, ou de uma coisa importante, a gente não nos refreamos, né? E lançamos de uma maneira desenfreada, irmãos, que passamos a fazer vergonha. E Daniel, muito pelo contrário, pelo propósito que ele colocou no coração, ele foi levado a governador. Então, olhando por esse âmbito, né, a gente precisa entender, né, como se portar diante da nossa jornada sobre essa terra, sabendo que o Senhor é o mais importante, e a Ele devemos agradá-lo em todo o momento, não importa o ambiente que a gente estiver, né, para que a gente não venha cobiçar os pratos deliciosos, porque a cada dia os pratos são oferecidos para a gente. Alguém mais? Me chamou muita atenção o que o pastor Alexandre falou, né? Que Daniel, ele recusou aquele manjar todo, aquela refeição que foi dada a ele, e ele rejeitou em frente ao rei. Ele não teve medo do rei ficar com raiva porque ele estava negando aquilo. E a gente tem que aprender a se posicionar, a perder o medo e colocar, qual é a minha identidade? Se a minha identidade é Cristo, eu tenho que me posicionar independente de quem está na minha frente. Sim, respeitar a autoridade que está humana, sim, mas sem colocar os nossos princípios em jogo, porque a gente não negocia a palavra de Deus, a gente não pode negociar Deus na nossa vida, né? Então, se tiver que recusar, sim. O pastor Adi falou muito sobre referência, né? Como é que a gente está, né? E às vezes eu vejo muito hoje jejum, né? Que a Bíblia também fala que Daniel jejuou e, inclusive, não comeu carne, ficou um tempo sem comer carne vermelha, carne branca. E a gente, às vezes, acorda, hoje eu não vou tomar café, então eu vou entrar em jejum. Vou aproveitar para entrar em jejum, já que eu não vou tomar café. E não, jejum é uma coisa sagrada. A Bíblia nos ensina como jejuar. Então, que a gente possa prestar mais atenção nisso, nos referenciar, se negociar a vontade de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre os deuses da nossa época, ele fala que alguns homens estão construindo deuses, que os seus deuses são os seus deleites. Tiago também fala isso sobre as orações, quando ele fala que a gente não é atendido porque a gente ora pedindo para os nossos próprios deleites. E toda vez que a Bíblia vai falar de ganância, de glutonaria, a maioria das vezes ela está falando dos deleites humanos, daquilo que o ser humano quer consumir, daquilo que a gente quer ter. E aí, quando o Provérbios é escrito e ele diz, olha, não cobice os seus manjares gostosos, porque são pão de mentira, eu também levo pelo lado também que muitas das vezes são banquetes colocados para que a gente possa firmar alianças diante de alguns pedidos irrecusáveis, como Josias, né, e o rei Acabe. Josafá e o rei Acabe, perdão. Josafá e o rei Acabe. Naquele grande momento, naquele grande banquete, ele já sabia que ele não deveria subir para a guerra. Mas ele tinha como dizer não? Ele não tinha mais como dizer não. Ele já tinha se associado pelo manjar que tinha sido servido, pelo banquete que havia sido servido. Então, muitas das vezes, a gente chega diante de uma autoridade, e muitas das vezes não é nenhuma autoridade, em questão de autoridade estar acima de nós, mas às vezes de poder proporcionar a gente algo que a gente queira muito. E aí a gente se vende, se corrompe, se presta a estar naquele lugar, porque aquela pessoa talvez possa atender à necessidade do nosso ventre. E aí é o que ele está dizendo assim, cara, coloca uma faca no teu pescoço, para que você seja refriado. Se controle. Se controle, não se venda, não se negocie. A gente vem batendo muito essa questão do não negociar, já de alguns provérbios atrás. Porque quando a gente se negocia, a gente põe valor. Mas a verdade é que nós não temos valor. Porque quando a gente se põe valor, a gente está dizendo para os outros que nós estamos nos colocando à venda. Versículo 4 diz, não esgote suas forças, tentando ficar rico, tenha bom senso, as riquezas desaparecem assim que você as contempla, e elas criam asas e voam como águias pelo céu. A gente está vivendo períodos da nossa sociedade, digamos assim, a era que nós estamos vivendo, ela tem levado a uma questão de consumismo desenfreado. Tem levado a sociedade a cada vez mais valer pelo que tem, mas não pelo que é.
E cada vez mais que você deseja ter algo, você percebe que mais trabalho você tem que ter. Porque ninguém compra nada sem dinheiro. E o fato é que nós estamos cada vez mais tentando, e trabalha. Talvez você não tenha percebido algo. As estratégias de Satanás, elas nunca mudaram. Pelo contrário, elas só tiveram novas reformulações. Mas o conceito é o mesmo: escravizar para poder dominar. Esse é fato. Perceba algo: povo no Egito, escravo, brigava com o faraó dava ordem: corta a produção de palha, agora vocês produzirão a mesma quantidade de tijolos, porém só que agora vocês cortarão as palhas. E o povo reclamava: duplica a quantidade de tijolos, cada vez mais serviço. Isso apenas fazia algo, ocupava a mente deles. E hoje nós estamos da mesma maneira. Quanto mais queremos, mais achamos que temos que embarcar em horas extras, em duplo trabalho, e faz isso, enquanto trabalha de noite, trabalha de dia e descansa na hora do almoço. Estamos vivendo o mesmo período de escravidão do Egito. E isso tudo em prol de quê? Vamos adquirir fortuna, vamos juntar, vamos colher. E a Bíblia nos relata: se hoje pedires a nossa alma, de quem ela será? Nós não podemos ajuntar tesouros aonde a traça e a ferrugem consomem. Esses dois versículos, ele nos chama bem a atenção para algo. Nós estamos tão preocupados em juntar, mas nós esquecemos de onde nós devemos juntar. E não é aqui, isso é o fato. Sim, pastor. O interessante é que lá no Egito, eles queriam tempo para poder adorar a Deus. Aí tem uma chave aí bacana aí para a gente poder trabalhar, porque eles queriam tempo, porque eles queriam ir adorar a Deus, né? Deixamos fazer a nossa ceia, a nossa Páscoa no deserto. E o que o faraó falou? Já que vocês querem tempo, então eu vou aumentar o tempo deles. Então a gente precisa entender que o mesmo espírito que atuou em faraó, ele tem atuado nos tempos de hoje, né? Então ele vai dando muito trabalho para quê? Para que o cara não tenha tempo de adorar a Deus. Cada vez o nosso tempo é menor, cada vez mais cansado a gente se encontra. E a gente vai ver isso refletindo lá no livro do Ageu. O povo passou 70 anos lá no exílio, né? Na terra da Babilônia. Mas quando eles voltam, eles começam a construir primeiro para eles. E Deus, lá no capítulo 1 do livro de Ageu, né? Versículo 4 a 8, por ali, né? Você vai ver que ali Deus vai levantar o profeta Ageu para chamar a atenção. Vai falar assim: é tempo de vocês morarem em suas mansões, nas suas casas, e a casa de Deus ficar desocupada. Então o Ageu está falando o quê? O propósito de Deus primeiro precisa ser do Senhor. Deus precisa ser prioridade na nossa vida. E o maior problema é que a gente vai invertendo isso. O nosso trabalho, por quê? Porque eu tenho que ter uma casa melhor, eu tenho que ter um carro melhor, eu tenho que ter uma vida melhor. Mas como está a minha vida diante de Deus? Necessidade, né? Cada dia mais sendo consumido, cada dia mais sendo nosso tempo sendo roubado. Para quê? Para que a gente não adore o Senhor como ele precisa ser adorado. Porque talvez a gente tenha duas situações aí. A primeira é não reconhecer que o pão nosso de cada dia é do Senhor. É Ele que nos dá, né? A primeira coisa, eu acho que a primeira questão é essa. E a segunda questão, nesse caso, é não reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida. Então o homem começa a colocar as suas forças todinha nos seus cavalos, na sua força braçal, no seu conhecimento, quando bem na verdade é como a pastora que falou: se hoje pedirem a nossa alma, e pode ser de quem ela vai ser, e pode ser pedida a qualquer momento, porque a nossa vida é como um vento, não sabemos quando vai terminar, onde começa, onde termina. Então eu acho que duas coisas são muito importantes nesse caso que a gente precisa pensar. É que realmente, se Deus está sendo soberano na nossa vida e se nós estamos dando a Ele a dedicação de um pão nosso de cada dia. Porque Deus não tem problema em dar dinheiro, cara. Deus não tem problema em suprir as nossas necessidades. O problema é para que eu estou juntando dinheiro? Será que o que eu estou fazendo verdadeiramente é para Deus? O que eu estou me movimentando é para o Senhor?
Porque a gente vai cair na palavra, né, que a gente outro dia ministrou, né, que quando Deus manda destruir, né, todo o povo de Amaleque, manda destruir também as vacas e as ovelhas. E o povo pegou as vacas e as ovelhas com aquele contexto de que, não, nós estamos pegando para sacrificar o Senhor. E muitas vezes a gente pega esse embarque, a gente fala, não, eu estou trabalhando porque eu quero ajudar na obra do Senhor. Ah, se eu tiver mais dinheiro, olha, eu vou ajudar muito. Mas quanto mais tem, menos faz. A verdade é essa. Por quê? Porque na verdade não é o propósito, não é esse, o propósito é outro. O propósito é o seu próprio ventre, a sua própria necessidade. E Deus não tem problema em nos dar, irmãos. Deus nos dá e dá de maneira poderosa. Eu tenho provado isso na minha vida. Como Deus tem me abençoado. Eu tenho visto isso acontecer na minha vida. Então, a gente começa a entender que o que Deus quer de nós é a nossa adoração, nosso louvor. E quais são as nossas intenções? Né? Porque a gente usa essas barganhas, e Deus não aceita barganha, Deus não aceita esse papo, não é verdade? Então o povo chegou lá em Israel para reconstrução, começaram a reconstruir as suas casas. Não, vamos construir o muro, já estava murado, já estava seguro, né? Então agora nós vamos construir o que? A nossa casa, esqueceu do tempo. Irmão, essas coisas têm se invertido nos nossos dias. Eu tenho que ser enfático. Né? Essas coisas têm se invertido no nosso dia, né? A gente fazer uma hora extrazinha para ganhar mais um dinheiro, a gente faz, mas a gente não consegue chegar num culto, dia de semana na igreja, porque a gente chegou muito cansado. É complicado, a gente precisa refletir um pouco nas nossas prioridades. Eu estou falando porque eu fiquei muitos anos no mercado de trabalho, irmão, né? Hoje eu tenho eu trabalho por minha conta. Mas eu fiquei muitos anos, mas quantas vezes a gente vendia folga, vendia férias? Eu já fiz isso na minha vida. Ah, não, é mais um dinheiro que vai entrar. E para onde vai o dinheiro? A Bíblia vai falar que lá no próprio livro de Ageu, recebia salário como se fosse em saco furado. Por quê? Porque quanto mais recebe, mais se perde. Infelizmente, porque é colocado em coisas que é vão. É uma verdade que esse versículo ele bate muito em algo que tem acontecido no nosso meio. A gente usa da desculpa que é para Deus, onde na verdade é para nós. Nós fazemos por interesse próprio. E o mais engraçado disso tudo, se trabalha, ganha-se a vida e se mata trabalhando. Eu não vou nem entrar no mérito que o pastor falou, que é a questão do dar a Deus. Mas eu quero entrar no mérito da seguinte maneira, que quando nós conseguimos estar na presença, nós não estamos 100%. Não estamos. Primeiro, se não é por cansaço físico, é por literalmente você está com a mente focada em outra coisa. Focamos muito em ganhar, mas pouco nós queremos dar. Essa é a verdade. Deus, Ele não precisa do seu dinheiro. Preste bem atenção. Ele não precisa e nunca precisou do nosso dinheiro. Deus, Ele só espera de uma coisa de nós, que venhamos a estar em 100% com Ele. É igual um relacionamento. Quando se não está 100%, alguma coisa está errada. E Deus espera isso de nós. 100% da nossa vontade, do nosso querer, da nossa adoração, sempre. Eu não sei também se isso passa pelo ponto das distrações. Eu acho que a nossa geração está vivendo uma geração muito distraída com aquilo que é principal, com aquilo que é prioridade na nossa vida. Por exemplo, os nossos pais, os nossos avós, né, dava 6 horas, 7 horas da noite, já era um horário de dormir, já era um horário já de se deitar, de se recolher, para poder dormir mais cedo, para poder acordar mais cedo, para poder trabalhar e o tempo render. As necessidades deles eram mínimas, eram diferentes da nossa, né? Mesmo que ele tivesse 5, 4, 3 filhos, as necessidades eram diferentes. A questão de você precisar ter, precisar conquistar era muito diferente. Hoje em dia,
Vou pegar por um exemplo muito bobo, tá, irmãos? Vou pegar por um exemplo muito bobo. Não adianta você dar um brinquedo daquele de Aqualad pro seu filho, né? Aquele brinquedinho que você ficava jogando as argolazinhas para cima. Uma criança de 1 ano hoje, a maioria dos pais da nossa geração já quer trabalhar para dar o primeiro tablet. Que no meu caso eu vejo isso como uma mera distração, como uma mera coisa desnecessária, sabe? E aí o filho tem 5 anos, já tem o primeiro telefone. Com 7 ele já tem que avançar para um mais novo. Com 8, então você precisa trabalhar cada vez mais. Você precisa trabalhar cada vez mais. Quando as marcas elas colocam no YouTube para a criança que ela precisa daquele brinquedo, daquele outro brinquedo, e o teu filho passa ali vendo, contemplando aquilo dali o tempo todo, e você entende que aquilo dali é uma coisa boa para se dar ao teu filho, então toda hora o preço, o valor sobe das coisas. Então assim, cada vez mais a gente está pagando por distrações, e não por aquilo que é prioridade. Eu sei que esse versículo está se estendendo, mas o fato é que a gente fica querendo, achando que estamos dando de melhor, se matando de trabalhar, mas muitas das vezes o melhor que a gente pode dar para o nosso filho é a nossa presença. De fato. É a presença de Deus, é o caminhar junto, é aquilo que nós já recitamos em algumas aulas atrás. É o que diz Deuteronômio, é no andar, é no deitar, é no entrar, é no sair, é ter a presença, não é substituir a presença. O que o Daniel falou, né? Se torna um círculo, né? Porque você está trabalhando muito, chega muito cansado, não consegue dar atenção para o seu filho, então acaba dando uma tecnologia que segura um pouco a criança. Aí você consegue descansar ou fazer alguma coisa, porque ele está ali preso na tecnologia, seja no tablet, no celular, algum videozinho, né? E foi o que o Daniel falou, aí você tem que trabalhar mais para dar uma tecnologia que evoluiu mais, porque a criança vai crescendo naquilo, então vai sempre querendo um celular novo, um celular que se lançou depois. Então, acho que nós adultos que temos que rever isso, entendeu? Porque quanto mais você quer dar para poder trabalhar mais, só que vai ter que trabalhar mais para receber mais, porque a tecnologia é cara, e nisso vai saindo de um círculo, quando você está num círculo, o qual fica difícil sair. Então a gente tem que realmente rever as prioridades para poder não entrar nesse círculo, porque sair dele é complicado. Só mais uma colocação, pastor. Eu sei que esse versículo aí, ele chama muita atenção da gente. É porque o reino de Deus não é ter, é dar, irmão. O maior problema é esse. É o que se perdeu. O reino de Deus é dar. Sabe? Você fala assim, eu vou trabalhar porque eu tenho uma casa assim. Irmão, se o teu coração estiver na casa, você vai trabalhar muito por ela. Mas se o teu coração estiver no reino, Deus pode te dar a casa que você sonha, mas o teu coração não vai estar na casa. Não sei se dá para você entender, né, o raciocínio, né? Eu conheço pessoas hoje que sempre sonharam em ter uma casa de conforto e tal, e nunca conseguiram. Hoje, eles têm a casa de conforto e não ficam 5 dias dentro de casa, porque estão viajando o mundo todo fazendo a obra de Deus. Um exemplo bíblico. O próprio Salomão. É isso aí. Pedes o que queres. Mas aí Deus fala, porque não pediste ouro e prata, pediste sabedoria para reinar, te darei o ouro e a prata. E tudo que Satanás quer é nos tirar o foco do reino. Amém, Pai. A gente vai dar uma avançada para alguns outros versículos. Eu sei que a gente já falou esse versículo na aula passada, mas ele bate muito no meu coração. Que diz assim, versículo 10, não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte, ele lutará contra você para defendê-los. Esse versículo, ele tem é uma conotação um pouco diferente, mas acaba que converge para o mesmo lugar. O povo de Israel, quando recebia por herança a terra, havia-se o costume de se demarcar a terra com marcos, para que o vizinho soubesse aonde começa o direito dele e aonde termina o direito dele. E esse texto que nós lemos agora, Salomão, ele explicita a questão de que nós não podemos invadir o que é dos outros. Porque se Deus já tem me dado algo, se os meus marcos já foram plantados, já foram fincados, é porque Deus entende que aquilo é necessário para a minha sobrevivência, para o meu desenvolvimento e para o meu crescimento.
O grande problema, e a gente havia falado aqui, acho que até nos bastidores, a questão de, muitas das vezes a gente quer aquilo que não é nosso. A gente almeja o que não é nosso. E o Senhor, ele deixa uma advertência, pois aquele que defende o direito deles é forte, e ele luta contra você para defendê-los. Preste bem atenção. O que Deus tem te dado, ele não precisa ser acrescentado, ele não precisa ser diminuído. Eu quero te levar você lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: eu sei que tudo quanto Deus faz dura eternamente, nada se lhe deve acrescentar, nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja amor, que haja temor diante dele. Preste bem atenção, você não precisa de mais, você precisa só contemplar aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Você precisa trabalhar aquilo que Deus tem te dado. Você precisa se regozijar com aquilo que o Senhor te concedeu, porque isso é suficiente para você crescer, desenvolver e avançar. Esse versículo, ele me chama a atenção, porque a gente não dá valor ao que temos, mas valorizamos aquilo que é dos outros. Valorize mais aquilo que Deus tem te dado. Quem olha o que é dos outros perde a percepção daquilo que é seu. Essa é a verdade, né? E isso me chamou a atenção para algo. Certamente você já ouviu falar, né? Que a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas eu queria só abrir um parênteses. Que para o vizinho, a tua grama é a mais verde. É uma questão de percepção. Nesse caso aqui, o versículo ele trata sobre tirar vantagem. E eu acho que uma das coisas que assim mais tem acontecido nos nossos dias é pessoas querendo tirar vantagem de outras, né? Não só vantagem em questão financeira. A gente todo dia ouve no jornal a questão dos golpes que são aplicados, né? Pela internet, pelo Facebook, por aí vai. Mas não só financeiro. Hoje eu vejo muita gente tentando tirar vantagem, removendo alguns marcos antigos que são colocados desde o início, do princípio do mundo, tirando vantagens, às vezes, emocionais de pessoas, tirando vantagens espirituais das pessoas, intelectuais, sabe? Eu já escutei algumas vezes algumas histórias de caras, de homens, que destruíram o seu casamento, traíram a sua esposa e falaram assim: não, mas é porque não acontecia isso, isso e isso no meu casamento. Ele praticamente pegou e anulou o que a palavra de Deus diz, colocou uma causa dele naquele lugar, quer dizer, ele tirou o marco. Mas para quê? Para tirar vantagem de uma situação. Para poder dizer assim: não, eu de certa forma eu estou correto, eu estou certo. E a gente vê isso acontecendo o tempo todo. A gente vê isso acontecendo e infelizmente isso acontece no nosso meio, mas a gente quer deixar um alerta. Que quando você faz isso contra alguém, quando você faz isso contra uma pessoa, contra uma família, contra alguém que é necessitado diante de Deus, saiba que o redentor dessa pessoa não é outro senão Deus. E é Ele que vai julgar essa causa. E é Ele que vai julgar aquilo que você está fazendo. Então, quando a gente olha para um pequenino, a gente precisa olhar como se a gente estivesse olhando para Deus. Porque quando a gente faz bem a um pequenino, a gente está fazendo bem ao Senhor. O próprio Jesus diz isso. Quando a gente faz bem, então se a gente faz mal também, a gente está fazendo mal a Ele. Então, tirar vantagem, quer seja da forma que for, saiba que um dia isso será cobrado da sua vida. É que, na verdade, quem olha para os outros perde a percepção de si. Ou seja, quem perde percepção de si é quem não tem identidade. E quem não tem identidade, ela está sempre pronta a tentar destruir aquilo que as pessoas constroem. Ela está sempre querendo destruir, ela não quer construir o que é seu, porque ela não tem uma identidade. Então ela almeja o lugar de outra pessoa. Então ela vai sonhar sempre com o lugar de outro, mas ela não consegue construir a sua própria construção. Certo? Então as pessoas que estão à sua volta, elas sempre vai ser um impedimento para o seu desenvolvimento. Ou uma escada, né? Ou vai tentar fazer dela uma escada. Que na verdade isso, com o reino de Deus, isso é uma ilusão, né? Fazer alguém de escada, porque vai cair dentro de um precipício.
Eu queria só deixar o Salmo de número 109, versículo 31, que diz: pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma. Isso é o próprio Deus sinalizando que Ele se colocará em defesa dos necessitados. A gente hoje costuma se dizer que o pobre ele não tem, como se ele não tivesse quem o defenda. E você certamente ouviu falar, só Deus. E de fato é. Porque só Deus para nos ajudar quando aquelas outros se levantam contra nós. O fato é que esse versículo ele retrata que Deus tem cuidado dos seus. Seja pobre financeiramente, seja aquele que está necessitado, seja aquele que mesmo que tenha uma condição financeira, mas se coloca como necessitado, que de fato é, Deus também o guarda. Versículo de número 13 diz assim: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Esse versículo, ele chega-se até... Ele é uma instrução de Deus para a nossa vida, mas ele tem sido muito questionado nos nossos dias. Existem, não é ministérios, órgãos governamentais que dizem, que falam, que provam, que mostram que não é batendo, não é fazendo que se disciplina um filho. E eu tenho a convicção de também não é isso que Deus quer. Mas a verdade é que se formos frouxos na disciplina, nós certamente seremos dominados. A Bíblia não está falando em espancar, como já ouvi outros dizerem, que a Bíblia ela se torna uma ferramenta de opressão. Não, a Bíblia não é uma ferramenta de opressão. A Bíblia é uma ferramenta de instrução. Porque quantos de nós já não passamos por situações onde tivemos... fomos de alguma maneira, nossos pais nos corrigiram, deixamos de ser quem somos, mudamos o nosso caráter, transformamos ou geramos revoltas internas, aonde nós iríamos agora dizer, eu sou o que sou porque eu sou fruto daquilo que meu pai fez em um passado. Não! O fato que se aquele momento não tivesse sido corrigido, mesmo que energicamente, será que eu estaria dando valor hoje aos princípios que foram plantados em minha vida? É claro que é uma diferença, a gente não vai pegar uma criança e vai fazer e acontecer, não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas a Bíblia diz que se corrigirmos, se agirmos da maneira correta, certamente nossos filhos não se desviarão, não se perderão. Hoje famílias choram, porque não tiveram como corrigir no momento certo. E hoje se colhe fruto do que se plantou. Isso tem uma complexidade muito grande. E isso vai ligar naquele versículo que a gente comentou sobre a questão de buscar riqueza, de colocar o nosso coração em buscar riqueza. Sabe por quê? Vamos lá. A gente coloca o nosso coração para conquistar, a gente não tem tempo para o filho, né? Então a gente vai querer conquistar ele com o quê? Dando coisa, e não dando o que é importante para ele. E aí o que acontece? Ele vai perdendo a disciplina, porque a gente não tem tempo. Sabe por que eu me refiro a isso? Porque Deuteronômio no capítulo 11 vai falar, né? Que a gente precisa ensinar os princípios aos nossos filhos, andando com eles, sentando na mesa, na hora de dormir, na hora de levantar. Sabe, queridos, então a gente vai perdendo toda essa percepção na nossa vida, e a gente vai vivendo uma vidinha de barganha. E hoje o que mais a gente vê é isso. A gente vai levando nossos filhos nas distrações e não na disciplina. No dia em que você quiser disciplinar o seu filho, você não vai conseguir, porque alguém já o disciplinou. Alguém já fez o trabalho, seja a babá, o telefone, né? O telefone chamado babá, né? Seja o cuidador que você deixou o seu filho lá o dia todo e você chegou agora em casa cansado. Tudo que tu quer fazer é botar essa criança para dormir. Irmãos, eu estou falando isso aqui porque é real. Nós, né, eu tenho uma filha que tem 22 anos hoje, mas quando minha filha nasceu,
a minha esposa abriu mão do trabalho para poder instruir, no período necessário, a minha filha no seu crescimento. Porque tem gente que às vezes quando a gente fala isso, as pessoas falam, mas hoje o tempo mudou para pior. Eu sou muito direto, irmão, mudou para pior. Porque o reflexo que a gente está vendo hoje é de uma juventude sem uma direção, sem um direcionamento, sabe? É o cara que, consome droga na frente do seu filho, um bebê, sem respeito. E é essa geração que foi formada. Por quê? Por causa de ausência, por causa de disciplina. E disciplina, muito pelo contrário, nunca matou ninguém. Ela traz vida, e vida de Deus. Sim, uma vez numa aula da faculdade, faço faculdade de psicologia, e a minha professora olhou para a turma e falou assim, porque às vezes a gente acha que o psicólogo não pode brigar, não pode bater, não. Veio da minha professora e falou assim, hoje temos uma geração mimada, que não sabe ouvir um não, porque os pais não corrigiram na infância. E realmente é verdade. O amor é muito necessário, é muito importante, mas o não também é necessário. Porque para quando ele crescer e ouvir um não na empresa, ele saber reagir como homem, como mulher, e não como criança mimada. Entendeu? Porque às vezes ouvir um não, sai batendo a perninha, parecendo criança e é um adulto, porque não teve correção na infância. Porque os pais acham que... Gente, youtuber, meu Deus, eu fico desesperada. Eu tenho um irmão que vai fazer 10 anos. E ele fica vendo um vídeo. Então, assim, às vezes, vai indo para vídeo aleatório. Então, assim, os pais têm que olhar. Entendeu? Porque vai para vídeo aleatório e, às vezes, vídeo que ensina coisa errada e criança grava as coisas. Por que a correção tem que vir da infância? Porque a infância, o início da caminhada de uma criança é quando ela absorve tudo. E o mundo vem trazendo tudo assim junto. É muita informação para uma criança. Se os pais não estão ali para instruir, ele vai crescer, vai virar gente mimada ou jovens oprimidos, que quando for encontrar, vai querer encontrar alegria na bebida e nas drogas. Ou quando crescer, não vai ter uma responsabilidade para assumir uma família, porque os pais não ensinaram na infância, porque acha que pode passar a mão na cabeça. E passar a mão na cabeça não é amor. Eu acho que a grande questão aí é você, independentemente da sua condição, não retirar a disciplina sobre a vida do seu filho. Não faça isso. Não passe ela para outra pessoa. A gente entende muitas das vezes que disciplinar é colocar num bom colégio. Não é. É trazer ele à igreja e também não é isso. A disciplina, como os nossos irmãos aqui já falaram muito bem, é muitas das vezes você dentro de casa. Uma criança que pede alguma coisa, você não pode dar. E você faz de tudo para dar, porque o rei da sua casa não pode ter as suas vontades oprimidas. Ele vai crescer achando que é sim para tudo na vida. E aí eu quero ir até mais além daquilo que a Carol falou. Quando ele casar, se é que ele vai casar um dia, e aí eu quero falar de homem, porque eu sou homem, e a esposa dele falar que não vai fazer a comida naquele dia, ele, como rei que ele sempre foi, sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, não, então, beleza, vou jantar na casa da minha mãe, vou almoçar na casa da minha mãe, já que você não pode fazer as minhas vontades, eu tenho alguém que vai fazer. E aí praticamente você já destruiu um casamento antes dele ter acontecido. Você destrói relacionamentos e famílias antes deles acontecer, porque você não disciplinou o homem a ser um homem. A gente tem homens de 30 anos que se comportam como adolescentes. 25 anos não estão preparados para casar, porque são crianças. 20 anos não estão preparados para assumir um trabalho. Isso dentro da igreja, às vezes. Não estão preparados para assumir um ministério, para serem enviados como missionários, assumirem uma igreja, porque são crianças. E isso não é culpa da igreja, irmão. Desculpa, mas isso não é culpa do pastor da igreja, do líder da igreja. Porque a gente dá o treinamento, na maioria das vezes, espiritual. Mas quantas das vezes também já teve que dar o treinamento como se fosse pai? Como se fosse pai de um jovem, pai de um adolescente, cumprindo tarefa que era do pai e da mãe ter ensinado quando ele tinha 5 ou 10 anos de idade. E aí você vai ensinar com um cara com 25, com 21 anos. Já quase é impossível, irmão. Dá para você fazer alguma coisa ainda.
mas era necessário ter começado mais cedo. Cheios de vontade, cheios de querer e pouco suscetível a ouvir. O fato é esse. Disciplina é investimento. Talvez você não tenha percebido, mas disciplinar é investir. Investir na vida, investir no crescimento e investir no futuro. Daniel citou bem aqui. Ah, por que o casamento não deu certo? Porque já começou errado lá atrás, sem nem mesmo antes começar. O fato é esse. A gente vai avançar mais alguns versículos. Diz assim o 17. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom fruto para você, e a sua esperança não falhará. Não invejar pecadores. Hoje esse versículo, ele gera assim, parece até que uma contradição. O certo seria olharem de fora para dentro da igreja e falar assim: poxa, queria ser, queria ter, queria estar. Hoje parece que se inverteu os papéis. As pessoas olham para fora: poxa, eu queria estar lá, eu queria fazer aquilo, olha como é que é legal aquilo. Eu quero ressuscitar a ideia de que nós somos a referência. Nós, não no sentido eu, ele, ela, não. Eu quero dizer no sentido de igreja, de povo, de referência, de ética e de bons costumes. É isso que eu quero ressuscitar. Nós perdemos a nossa identidade. Estamos transformando a igreja com uma cara mais de mundo do que um mundo com a cara de igreja. Perdemos totalmente a direção do que fazer. Eu quero chamar atenção para isso porque assim, me espanta muito. Eu vim de uma época onde alguns conceitos, como a gente já falou, eram inegociáveis. Hoje você já ouve: não é bem assim. As coisas mudaram, as coisas evoluíram. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que ela foi, é hoje e será amanhã mesma. O evangelho ele não muda, o poder de salvação, o poder de transformação continua o mesmo. E me chama a atenção que diz: não invejes os pecadores em seu coração. Não traga para o teu coração os desejos. Não traga. Porque melhor será que sempre tema ao Senhor. O próprio Salomão, ele deixa escrito que melhor é temer ao Senhor, enxergar em Deus como nosso Salvador, como nosso supridor, como nosso, aquele que traz e supre as nossas necessidades. Queria deixar nossos irmãos à vontade. Isso aqui me remete ao Asaf, Salmo 73. Depois você lê ele todo lá, tá, irmãos? Eu só quero comentar, mas por que a gente está invejando lá fora? O Asaf vai dizer aqui, no versículo 21, ele vai dizer assim: quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu. O coração de Asaf estava amargurado. Sentia amargurado. Por que estava amargurado? Perdeu a percepção. Quando nós permitimos a amargura tomar conta do nosso coração, a gente perde a percepção de quem é Deus na nossa vida. E quando a gente perde a percepção de quem é Deus na nossa vida, a gente vai olhar para o visível, aquilo que está na nossa frente, aquilo que está ali fora. O que é aparente, o que Deus sempre, quando tirou o povo lá do Egito e foi levar ele para caminhar naquele deserto, ele sempre falou: quando entrares na terra que o Senhor vosso Deus vos deu, lembrai-vos do Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. Por quê? Para que a nossa memória esteja ligada ao Senhor, daquele que fez a promessa, que é fiel para cumpri-lo. Por isso que toda vez, irmãos, quando a gente assenta à mesa da ceia, a Bíblia vai dizer, porque Jesus falou isso: fazer isso em memória de mim, para que todas as vezes que a gente sentar à mesa da ceia, a gente venha se lembrar dele e saber que o melhor lugar para estar é diante dele. Glória a Deus, o versículo 19, 20, 21 vai falar sobre a questão do vinho, sobre a questão de glutonaria. A gente até abordou isso em outros momentos, mas eu não gostaria, pelo contrário, eu queria focar no 22, que diz assim:
Ouça seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Isso nos remete a Provérbios. Primeiro, versículo 8, foi o início dessa nossa jornada pelo livro de Provérbios. Eu gostaria de ler ele contigo, que diz assim: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da sua mãe. Tudo começa dentro do lar. Tudo começa dentro da família, do embrião família. Tudo começa ali. E eu queria ressaltar bem: ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. A gente tem o costume de descartar o que se torna obsoleto. Mas eu quero te dizer, o que se torna obsoleto é material, é instrumento, é tecnologia, nunca pessoas. Pessoas não se tornam obsoletas, pelo contrário, pessoas se tornam experientes. Pessoas se tornam cada vez mais sábias, e o próprio Provérbios fala isso, por causa das experiências da vida. Hoje nós estamos vivendo dias onde a nossa juventude ela nos leva a desprezar quem é mais experiente do que a gente. E eu quero ressuscitar num versículo que nós falamos há algum tempo atrás, que fala que os cabelos brancos são sinais de experiências dos mais velhos. Abrevie sofrimentos na tua vida. Suprima ele da tua caminhada. Mas faça do momento que você tem com aqueles que são mais velhos do que você momentos prazerosos. Não despreze sua mãe, não despreze seu pai, porque certamente eles ainda agregarão muito na tua jornada. Nesse caso aqui, olha o que vai dizer o versículo 23. Compra a verdade e não a vendas. Ele diz assim, olha, não rejeite o teu pai, o teu pai que te gerou, não despreze a tua mãe. E compra a verdade e não a vendas. Aquilo que foi ensinado quando ainda o nosso pai estava sobre a nossa vida, na verdade, quando ele estava não, porque ele sempre vai estar. Nosso pai e a nossa mãe estavam nos doutrinando, aquilo dali foi colocado como uma verdade para a gente. E a gente colocou aquilo no coração e comprou aquilo. E aí, a maioria das vezes, o que eu vejo muito é gente chegando aos 18, 20 anos de idade, às vezes casando, e dizendo assim, não, agora eu vou construir a minha casa, o meu lar, naquilo que eu sei, porque eu não quero construir como meus pais construíram, não quero fazer como meus pais fizeram. Desprezando tudo aquilo que aprendeu. Desprezando tudo aquilo que lhe foi ensinado. E aí começa a colocar, novamente a gente vai falar sobre marcos, começam a colocar outros marcos. E aí quando chega lá no finalzinho da vida, vai olhar e vai falar assim, poxa, mas eu tinha tudo para dar certo. Eu acho que a grande questão aqui é você entender que independentemente, como o pastor Adi falou, da idade do seu pai ou da sua mãe, eles foram colocados nessa terra por Deus para serem tutores de você até que eles partam. Essa é a verdade. Eu sou um cara casado, tenho 34 anos. Mas, irmão, hoje, diferentemente da minha adolescência, eu dou muito mais valor às palavras de conhecimento e de sabedoria da minha mãe e do meu pai. Porque em 10 anos de casamento que eu vou fazer, foram palavras que muitas das vezes me colocaram de pé, me sustentaram. Claro, houve um amadurecimento nesse tempo todo, para que eu pudesse ver isso como uma verdade. Mas é como o pastor Adi falou, não espere passar por alguns problemas para depois você reconhecer isso. Não espere passar por algumas situações na sua vida para você poder reconhecer isso. A palavra de Deus está nos ensinando isso. Então tenha isso como primordial, não rejeite. Compre a verdade e não a venda por nada na tua vida. A verdade que os teus pais colocaram em você. Amém? Versículo 26, 27 e 28, eles estão bem atrelados. E diz assim, meu filho, dei-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como assaltante, ela fica a tocaia e multiplica entre os homens infiéis. Salomão começa dizendo, filho meu, dei-me o seu coração.
A gente pode dizer que nesse momento esse coração a qual Salomão ou Deus pede dai-me a sua vontade, dai-me o seu querer, para que você possa manter os seus olhos em meus caminhos. Isso nos remete a compreender que quando a nossa vontade, os nossos olhos, eles estão convergindo para Deus, nada vai tirar o foco da nossa vida. Não vamos ser as prostitutas ou as vontades que vão nos dominar. Não serão as armadilhas da vida que vão nos aprisionar. Mas o fato é que muitas das vezes, quando nós estamos deixando ou dando a Deus, ou melhor, tirando de Deus o nosso coração, as nossas vontades, certamente ela vai se frustrar, ela em algum momento da nossa caminhada, ela vai se perder e alguém vai assumir esse papel. E uma vez assumido esse papel, o que acontece? Nós começamos a ficar reféns daquilo que nós mesmos plantamos, daquilo que nós mesmos nos sabotamos. Porque veja bem, nessa caminhada, nessa jornada de vida que nós vivemos, nós só temos 2 caminhos a seguir. Nós só temos 2 senhores a seguir. Ou eu sirvo a um, ou eu sirvo ao outro. Eu não tenho uma terceira opção. Se automaticamente eu não sirvo a Deus, certamente eu sirvo a outro. Ah, mas eu não venero, Satanás, o inimigo, não adoro. Mas a palavra de Deus fala que quando nós não servimos a Ele, nós servimos a esse mundo. E esse mundo, ele cobra um preço muito alto. E quando nós não estamos dispostos a pagar, ele te cobra da mesma forma, com uma forma muito mais violenta do que o Deus a qual nós servimos cobra. Só te lembrando o que aconteceu com o filho pródigo. Ele desejou curtir, ver, entender, saber como era o outro lado. Mas certamente quando ele recaiu, ou quando caiu sobre si, ele entendeu: voltarei para a casa do meu pai. Porque certamente lá eu encontrarei um abrigo. E a palavra fala que o pai em nenhum momento questionou. O pai, quando viu, o abraçou e o beijou. É muito interessante porque os versículos eles vão se entrelaçando, né? A gente veio falando sobre valorização dos ensinamentos de nossos pais. Primeiro, Deus é um Deus geracional. Aleluia. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, ele já vai apontar que ele é um Deus geracional. E aqui a gente vai entrar nesses versículos agora, falando sobre a prostituta. E a prostituta é apostasia. Essa é a grande verdade. Quando você não está firmado nos ensinamentos do Pai, certamente você vai cair na apostasia. E a Bíblia vai dizer, tem outras referências, mas o nosso tempo é estreito, só quero dar a referência de 2 Timóteo 4,3, que diz assim: pois virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sendo coceira nos ouvidos. Eles recusarão a dar ouvido à verdade e entregando-se às fábulas. Mas você, ser sóbrio, em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, valorize o que você aprendeu, porque a prostituta, ela está pronta para lhe tragar, com ensinos que não são verdadeiros, e triste é aqueles que caem nos braços da prostituta. A palavra de Deus é incrível, porque no versículo 33, né, do próprio capítulo 23 já diz: os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades, né? Então, assim, para você ver como, quando o pecado entra, como o homem fica escravo dele, como cega, né? Cega tanto que
dentro de casa, sua esposa já não satisfaz, tem que procurar outra na rua. E aí começa o adultério, e ambas as partes, né? Então, assim, como não chegar a esse ponto, né? Como? A Bíblia também vai ensinar isso, entendeu? Esse capítulo também fala muito sobre a bebida, que escraviza, que cega, né? Então, assim, como não entrar no alcoolismo? Nunca beber. Então, como nunca entrar nessa vida? Nunca ir experimentar uma outra mulher. Então, assim, é se encher do Espírito Santo para poder não ceder à carne. Por isso, Deus, ele fala assim: dai-me o teu coração, dai-me as tuas vontades. Dai-me as tuas vontades, mantenha os teus olhos em meus caminhos. Deus, ele é fabuloso, Deus é simples, Deus, ele é generoso. Quando ele diz, dai-me o teu coração, ele está te abreviando de um sofrimento. Porque a prostituta, ela está ligada a dar prazer, a vender o prazer. Então, o cara que procura uma prostituta, ele procura prazer. E o tempo todo, Deus trata outros povos, outros conceitos, fora o dele, como prostituição. Ele sempre vai dizer ao seu povo: olha, vocês não casem com outro povo, vocês não se vendam a outro povo, vocês não deem ouvido a outro povo, porque senão vocês vão prostituir o conhecimento de quem eu sou. Mas o que o povo faz? Moisés sobe para falar com Deus, demora muito tempo. E aí o que eles já tinham aprendido no Egito? No Egito haviam deuses, Deus Sol, Deus Lua, Deus isso, Deus aquilo outro. Deuses que atendiam os prazeres daqueles que os construíam. O que eles fazem? Não, então vamos fazer um Deus para que a gente possa ter o nosso prazer atendido, para que a gente possa ter a quem adorar. Eles vão lá e constroem deuses. E hoje, a gente está fadado a cometer o mesmo erro. Por causa dos nossos prazeres, por causa das nossas necessidades, prostituir aquilo que Deus tem nos dado. E prostituir o nosso relacionamento com Deus, procurando ter satisfação e prazer em milhares de outros lugares que não o Senhor. Por isso que ele está dizendo: olha, o meu caminho, que os teus olhos estejam no meu caminho, que o teu coração esteja no meu caminho. Porque, irmão, se a gente tem que se deleitar em alguém, a gente tem que se deleitar no Senhor. Glória a Deus. Estamos chegando no final do capítulo 23. Do versículo 29 ao 35, eles estão interligados, que vai falar sobre a questão de bebida. E o 29 diz: de quem são os ais? De quem são as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura da bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como a serpente e envenena como a víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como que se deita no alto das cordas do mastro e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi, quando acordei, para que possa beber mais uma vez. Esses versículos ele fala sobre a bebida. A gente não sente mais dor, a gente não sente mais tristeza. As brigas, de quem são? Os ferimentos não são necessários. De quem são os olhos vermelhos? Aí ele começa a dizer: daqueles que se embebedam, daqueles que se perdem e troca por uma questão ou por um momento de distração. Isso me chama muita atenção, sintetizando todos esses versículos. Ele fala sobre uma quebra de relacionamento. Ele vai falar sobre que essa quebra de relacionamento, ela gera consequências. Ela causa uma ruptura com alguém muito maior. Lembra que eu te falei? Hoje só temos duas escolhas. Quando eu quebro o relacionamento com uma escolha, automaticamente eu estou dando prioridade a uma outra escolha, ao outro caminho. Eu quero chamar bem a atenção, porque os versículos eles vão falando de prazer. Prazeres que mexem com o olhar, prazeres que mexem com a parte nossa sensorial, prazeres que mexem com partes psicológicas. E no final já nem se sente mais a causa
das coisas que estão acontecendo, porque é como se vivêssemos num mundo mágico, como se vivêssemos num mundo encantado, onde não há males, não há sofrimento, porque estamos vivendo totalmente embriagados. Mas, como o Senhor nos ensina, nós não podemos mais quebrar o relacionamento, porque certamente, nesse mundo mágico, uma hora a gente tem que ser trazido de volta à realidade. E a realidade, ela é dura, mas dura para aqueles que plantam em terrenos errados. Quer deixar teu pai satisfeito, quer deixar tua mãe satisfeita? Ouça seus conselhos. Já passarei para os meus irmãos, mas deixando a minha consideração final, é dizer, Provérbios 23, eles são ensinamentos de pai para filhos, de pais para filhos, ensinamentos de um Deus Pai para nós que somos filhos. Ouça, aprenda, cresça e desenvolva. Quero passar para os meus irmãos nesse momento. Consideração final, o versículo 35 vai dizer: e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti, quando virei a despertar, ainda tornarei a buscar outra vez. Uma pessoa que perdeu completamente o sentido, das coisas. E muitas das vezes a gente não perde o sentido das coisas somente através da bebida, somente através das drogas. A gente muitas das vezes perde o sentido em milhares de outras situações na nossa vida. E a gente está sendo afrontado, a gente está perdendo a família, a gente está perdendo o emprego, a gente está perdendo comunhão com Deus e a gente parece estar dormindo. E a gente não está vendo as coisas acontecer. E eu quero deixar um alerta para você, que a primeira coisa que Satanás quer roubar de nós é a visão espiritual das coisas que estão nesse mundo terreno. Como, por exemplo, o nosso lar não é aqui. Nós temos que ter uma visão espiritual de que procederemos para um outro lugar aonde Deus está. O nosso coração não pode estar nas riquezas desse mundo. Então ele quer roubar a nossa visão, colocando a nossa visão nas riquezas que o dinheiro pode comprar. A nossa visão não pode estar naquilo que conquistamos, ou naquilo que crescemos, ou enquanto crescemos, mas enquanto podemos dar. É isso que o Evangelho de Jesus vai dizer. Então, para que a gente não viva uma vida sem sentido, perdendo coisas sem perceber, que a nossa visão esteja no Senhor, na palavra do Senhor e naquilo que o Senhor nos ensina. Amém? E que Deus te abençoe. Lá em Lucas 1,15, diz assim: porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Isso Deus estava falando de João Batista. E ele não bebia. E Deus chamou ele de um grande pregador. Então, assim, quando a gente está no efeito de alguma bebida ou qualquer outro tipo de droga, não está no seu controle, não está na sua realidade, não está no seu estado normal, né? Eu nunca vi uma casa mais feliz com a bebida, né? Com alcoólatra dentro. Porque o homem, ele perde o seu controle, a mulher, quando está bêbada, perde o seu controle. Então, e começa a entrar naquele vício, que quer mais, porque a carne quer mais, porque o pecado entra, e quando entra, fica. Então, quando Deus escolheu João para ser um pregador, não bebe, porque não se contamina com essas coisas do mundo, para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Então, para que você possa ser cheio do Espírito Santo, se desliga dessas coisas, se desliga desses vícios, se desliga da bebida, porque isso não vai te fazer bem, isso não vai te deixar mais saudável, isso não vai te deixar mais feliz. Não, isso não vai. Isso vai te deixar iludido, entrando num abismo, sem volta. Porque às vezes você pode morrer antes de conhecer Jesus. Então, não entre nisso. Seja cheio do Espírito Santo, para que possa ser um grande pregador da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Para minhas considerações finais, eu quero seguir o caminho que o capítulo 23 nos dá. Quando deixamos o ensinamento do Pai, verdadeiramente nos apostatamos da fé. E aí, a consequência são os ais. São os ais. Quantos anos Salomão escreveu do Apocalipse? Eu fico tentando fazer até um paralelo.
né? Quando a gente se afasta do ensinamento, se apostata da fé. Se apostatou da fé, sofre as consequências. E a palavra vai dizer, irmãos, eu termino aqui: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus te abençoe muitíssimo. Queríamos agradecer ao Senhor nesse dia pela tua disponibilidade, pela tua atenção em aprender conosco. E não poderíamos encerrar essa escola dominical sem antes agradecer a Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por esses momentos, Senhor. Momento esse a qual o Senhor nos concedeu de aprendermos, ó Pai. Que toda essa palavra, Senhor, todos esses comentários, ó Deus, cremos que foi, Senhor, vindo do Teu trono. Eles possam agregar em nossas vidas. Possa, Senhor, trazer entendimento, compreensão, para que nós venhamos acertar os nossos caminhos, ó Pai. Entregar o nosso coração e focar os nossos olhos em Ti. Muito obrigado pela vida dos Teus filhos que nos ouvem e que eles sejam abençoados em nome de nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor.